Começando mais uma série de vídeos de uma forma direta, clara e simples para você que quer ter vida leve. Então hoje vou dar início aí na gravação de uns vídeos. Sabe sobre o que? Sustentabilidade. Esse termo eu tenho certeza que você já ouviu. Se você foi estudante, provavelmente ouviu na escola ou na mídia, que também está falando bastante sobre isso, principalmente nos últimos anos. Aí muita gente fica se pensando, mas afinal de contas, o que é esta tal sustentabilidade? Eu queria dizer para vocês primeiro o seguinte, esse termo, isso é antigo, minha gente, esse negócio tá antigo. Vai fazer 48 anos esse ano, agora em junho, no começo de junho. Vai fazer 48 anos que a gente fala sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento sustentável. Vou fazer uma breve história sobre isso, que é para encaixar você nesse debate, porque eu sou dessas que eu acho que tem que ter contexto, você tem que entender para que você se jogue. Então preste atenção, já na década de 60 já começaram a perceber dessa importância de começar a ver o lado, né, ambiental da coisa. A gente já tinha os grandes países industrializados, a gente tinha esse foco já, a gente sabe o início da industrialização se deu com emissão de gases e destruição de recursos naturais assim ferrenhas. E já começou, né, sempre tem alguém que usava a racionalidade e já começou gente a alertar que se continuasse do jeito que estava, o negócio não se sustentava por muito tempo. Por isso, sustentava, a coisa não se sustentava, sustentabilidade. Em 1972, a ONU organizou o primeiro congresso internacional que juntou aí várias nações do mundo para debater sobre meio ambiente. O foco naquele momento era exatamente mostrar que do modo como se produzia, estava pondo em risco, né, que as próximas gerações tivessem acesso aos recursos naturais que se tinha naquele momento. Então, olha só, tá entendendo, né? Em 72, em 60 começa a surgir essa ideia. Em 72, a ONU organiza, né, essa primeira conferência, né, que é a primeira conferência entre as nações para debater assunto de meio ambiente. Esses países se juntam, são apresentados dados, só que tem um detalhe. E os países que estavam aí no auge da industrialização iam fazer o quê? Iam seguir tudo bem direitinho. Os países que estavam com industrialização a 1000 ia querer parar para começar de uma nova forma, protegendo mais esse recurso natural. Muita gente nem ligou e se tornou só mais uma conferência, igual tantas outras que são realizadas, inclusive até hoje, com poucos resultados. Muitos gastos para serem feitos e poucos resultados, mas isso aí a gente fala em outro momento. Aí o que é que acontece? Nesse período tem uma carta que eu vou inclusive colocar aqui o link embaixo para vocês, que é diretamente da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, e para que vocês façam a leitura, né, e possam interagir mais com o assunto de meio ambiente, de sustentabilidade, que é fundamental para a vida. Primeiro porque nós somos seres humanos e a gente precisa entender como é que a gente pode alongar a nossa passagem aqui nesse planeta lindo que nos acolhe tão bem e que a gente está tratando de uma forma tão ferrenha, né? Tão maldosa, tão inescrupulosa. Mas vamos continuar. Tem duas partezinhas aqui que eu vou ler para vocês, porque eu sou dessas que não decora. E ela diz assim, foi tirada de um dos documentos que foi elaborado lá, que foi o Manifesto Ambiental. E diz assim, olha, chegamos a um ponto na história em que devemos moldar nossas ações em todo o mundo com maior atenção para as consequências ambientais. Através da ignorância ou da indiferença, podemos causar danos maciços e irreversíveis ao meio ambiente, do qual nossa vida e bem-estar dependem. Por outro lado, através do maior conhecimento e de ações mais sábias, podemos conquistar uma vida melhor para nós e para a posteridade, com um meio ambiente em sintonia com as necessidades e esperanças humanas. Gente, isso parece uma melodia, assim, para o meu ouvido. Que texto lindo, né? Ele está dizendo aqui que a gente pode causar danos irreversíveis ao meio ambiente se continuasse produzindo do jeito que se estava.
né, sem os cuidados ambientais, e ia colocar em risco a nossa vida, o nosso bem-estar, da nossa espécie. E ele diz ainda assim, olha, mais abaixo: defender e melhorar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações se tornou uma meta fundamental para a humanidade. Que coisa linda, que coisa linda. A meta fundamental da humanidade, olha só, era defender e melhorar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações. Lindo, lindo texto. Só tem um detalhe que eu já venho frisando nas minhas aulas, inclusive, e alertando também pessoas, porque isso está diretamente relacionado à vida. O erro que eu considero em todo esse relatório que foi feito está exatamente nessa definição, nesse cuidado aí que precisa ter. Ele falou lá que era para cuidar da atual e futura geração. Só que eu queria que a sua ficha caísse para um detalhe. Isso foi dito em 1972. Então, a sociedade atual era a sociedade de 1972. E ele disse que era também para as futuras gerações. Gente, entenda, você é o futuro que foi falado lá no passado, quando ele era atual. Entendeu? Então, quando em 1972 disseram que era para cuidar, né, dessa geração atual, eles estavam falando deles, de 1972. E quando eles falavam em proteger para que gerações futuras tivessem acesso ao recurso, eles já estavam falando de nós. E aonde é que está o erro, Thaisa? O erro está exatamente porque professores vêm falando essa definição de cuidar das futuras gerações hoje. E está totalmente errado. Totalmente. Por quê? A gente tem que cuidar do hoje por nós. Porque a gente já está em ameaça. A nossa espécie já está em ameaça. E não é para um futuro tão longo assim, não. Os recursos naturais já estão sendo devastados de tal maneira que está pondo em risco a nossa sobrevivência. E é por isso que já faz alguns anos, que eu não sei se você já percebeu, a mídia começou a falar sobre isso. Mas não é porque é muita bondade, não. Mas que bom que chegou nesse momento. É porque ou cuida, chegou a hora do ou cuida ou morre. Entendeu? Ou cuida ou falta. Então, ou a gente para entender que nós somos o futuro do qual foi falado lá, nesse relatório, em 1972. Depois leiam sobre ele. Eu vou deixar o link aqui dessas informações que a ONU traz, que são super importantes para todas as pessoas humanas do mundo inteiro, certo? E eu queria somente que você entendesse exatamente isso. Você é a geração que se falou lá atrás. Então, a gente já tem hoje recursos naturais que estão entrando nessa linha de extinção e, consequentemente, se tornam muito mais caros. Então, a gente precisa entender o nosso papel, porque meio ambiente, meus queridos, não é o que está fora de nós, mas é o que está dentro de nós também, tá certo? Porque nós somos meio ambiente, mas isso vai ficar para o próximo vídeo para você entender melhor que conceitos, que ciência e vivência precisam se casar para que a gente tenha um relacionamento perfeito, feliz, duradouro e uma vida leve. Vou encerrar esse vídeo, vou pedir que você compartilhe, curta e faça todas as coisas aí, porque mais pessoas precisam entender que é o nosso hoje que já está em risco. Então, vamos se ligar e vamos se preparar, porque uma vida leve exige um treino forte.